Bom dia, meus alunos queridos, tudo bem com vocês? Espero que todos aí estejam bem. Nós estamos aqui, aflitos, né? Doidos para voltar a trabalhar, a estar junto com vocês aí, a poder fazer aquela aula olho no olho, né? Trocar uma ideia, discutir sobre algumas questões aí de política, de sociedade, cidadania, enfim. Mas, por enquanto, nós estamos aqui à distância, né? Vendo que esse problema que a sociedade está passando agora, ele tem se multiplicado a cada dia mais. Então nós temos que ficar quietinhos aí dentro de casa e, claro, não podemos ficar dormindo o dia inteiro. Espero que vocês não estejam assim, e nem jogando Fortnite o dia inteiro. Espero que vocês não estejam assim também. Espero que vocês estejam estudando, fazendo as atividades que nós mandamos. E hoje eu vou falar sobre aquele módulo que nós paramos, que foi o módulo 4, que são as mudanças no antigo regime lá na Inglaterra. Então, assim, bom, a gente vai perceber que a Inglaterra ela foi um país que trouxe aí muitas mudanças, né? Nossa, um bichinho aí. Trouxe muitas mudanças. E aí o que, que acontece? É uma espécie de novela que nós vamos ver aqui, porque apesar de todas as mudanças que aconteceram lá na Inglaterra, ela permaneceu no final das contas da mesma forma como eles eram até essas mudanças. Então, conforme eu for falando, vai aparecer alguns slides aqui na tela e vocês podem ir acompanhando. Isso vai, essa matéria está a partir da página 151 da apostila de vocês, módulo 4. Bom, então as mudanças no antigo regime. Bom, a gente vai ver que a causa principal dessas mudanças vai ser a tentativa absolutista dos Stuarts, né? Então, os Stuarts, o Stuart, na verdade, a família Stuart é uma família que tentou, de certa forma, mudar a maneira como a rainha Elizabeth tinha deixado a Inglaterra até então. Porque os Stuarts, apesar da rainha Elizabeth ter sido uma rainha absolutista, considerada uma rainha absolutista, a rainha Elizabeth, ela ainda conseguiu manter a sociedade organizada, manter a sociedade cada um cumprindo o seu papel. Ela, em vários aspectos, a rainha Elizabeth, ela conseguiu manter a economia boa, uma economia estável. E como eu sempre falo isso para vocês em sala de aula, um bom governo ele depende de uma economia que seja estável. Então, assim, enquanto a economia estiver funcionando bem, dificilmente você vai conseguir tirar, depor um líder do poder. Agora, quando a economia começa a falhar, aí há uma chance muito grande de esse líder sair do poder. Bom, então nessa primeira parte aqui nós vamos dividir em três pontos: aspectos políticos, aspectos econômicos e aspectos culturais. Então, o primeiro aspecto político, havia aí um descontentamento muito grande por parte da burguesia com relação ao rei Carlos I, que é esse rei que aparece aí na primeira página da apostila de vocês, esse rei decapitado, né? Se perdeu a cabeça, literalmente falando, né? Então havia um descontentamento muito grande, por quê? Porque esse rei, de certa forma, o que ele proporcionou? Ele, de certa forma, era um rei absolutista, radical. Ele queria ser muito parecido com o rei francês, principalmente o rei Sol, que era um ícone ali na França, e ele não conseguiu, né, de certa forma, porque os ingleses não estavam acostumados com esse tipo de governo. Então, por isso que esse rei, o Carlos I, ele vai ter muitos problemas lá. Fora isso, nós vamos ter, nos aspectos econômicos, a dificuldade financeira. Nós vamos ter, primeiro, um êxodo rural muito grande, com o fim ali do feudalismo, da questão ali dos camponeses e tudo mais. Em vários países da Europa, o que vai acontecer? Há uma tendência muito grande das pessoas saírem dos campos e irem para as cidades. Então, isso vai acontecer na Inglaterra também. No entanto, não tinha emprego para todo mundo, né? Quando a gente pensa em Inglaterra hoje, Londres, né, coisa maravilhosa, tudo bem que o corona tem atrapalhado um pouquinho isso também. Mas, tirando o corona aí,
a gente percebe que a Inglaterra é um país, um sonho, né, de país aí, Londres e tudo mais. É, só que naquela época as pessoas elas estavam querendo sair dos campos, estavam saindo dos campos, indo para os centros urbanos. Isso estava fazendo com que houvesse uma aglomeração muito grande de pessoas e eles não tinham condições, trabalho, questões sociais, o suficiente para todos, emprego, educação, saúde. Então tudo isso também, de certa forma, eles cobravam do rei. Pô, Carlos, e aí, né? Como que vai ficar? Como que tá e tal? E o rei sempre batendo de frente com o parlamento, que sempre foi muito importante também lá na Inglaterra. Então isso reflete a desigualdade social que existia ali e, principalmente, eu acho que esse é o principal fator, a questão do aumento do valor dos alimentos. Então, isso que nós chamamos de inflação, né, também acontecia lá na Inglaterra e aconteceu de forma muito forte. Fora as questões econômicas e sociais, nós temos aí também a questão cultural. O rei ele contrariou algo que era muito forte na Inglaterra, instituída pela rainha Elizabeth também, que foi a tolerância religiosa. Né? Ou seja, na Inglaterra você vai ter católicos, você vai ter protestantes, você vai ter anglicanos, e esses grupos religiosos, eles são extremamente importantes para manter a sociedade. Então, o rei, de certa forma, ele tinha que saber articular com todos esses povos, né? Ele tinha que saber conversar tanto com católicos, quanto com protestantes, quanto com anglicanos, sem ferir nenhuma dessas religiões. E isso foi uma das causas que fez com que os burgueses, que em sua grande maioria eram os puritanos, que depois vão acabar saindo ali da Inglaterra, indo em direção à América do Norte, que era uma colônia. Então isso vai fazer com que com que esses burgueses acabem também ficando insatisfeitos com o rei, tá? Já que a gente continua. Bom, dando continuidade aí, falando sobre a Revolução Puritana, como a gente viu, a burguesia não estava contente com o rei e o rei continuava descumprindo algumas ordens aí do parlamento. Mandou prender líderes da oposição e não estava, de certa forma, obedecendo muito a questão da liberdade de expressão. Isso é uma coisa que eles prezavam muito naquele momento. E os parlamentares, chegou a hora que foi o estopim, né? Os parlamentares declararam guerra ao rei. E aí, esses parlamentares vão declarar guerra ao rei, e isso vai gerar o que nós chamamos de guerra civil inglesa. Né? Então, essa guerra civil, de um lado, nós vamos ter aí um grupo que ficou conhecido como Cabeças Redondas, isso mesmo, gente, Cabeças Redondas, e outro grupo que ficou conhecido como que são os Cavaleiros do Rei. Né? Então, de um lado você tinha os Cabeças Redondas e do outro os Cavaleiros dos Reis. No grupo dos Cabeças Redondas surgiu um líder que era um cara muito importante chamado Oliver Cromwell. Então, o Oliver Cromwell ele chegou e conseguiu, de certa forma, organizar aquele exército contra o rei. A princípio, por incrível que pareça, o rei e os seus cavaleiros estavam vencendo a batalha. Mas, com a chegada de Oliver Cromwell, eles viram o jogo aí. Bom, o rei foi derrotado, foi julgado e condenado. Né? O rei, na verdade, ele foi derrotado, ele fugiu para a Escócia. Da Escócia, eles fizeram meio que uma maracutaia lá, um acordo com os escoceses, e os escoceses devolveram o rei para a Inglaterra. Quando ele volta para a Inglaterra, eles fazem lá um julgamento onde esse rei é condenado. E aí, nessa condenação, nós vamos ter aí a decapitação, né, do rei. Aí na apostila vai estar lá, né, o absolutismo decapitado, exatamente por isso. Porque o rei Carlos I será decapitado nesse momento. Pessoal, nesse momento vai acontecer uma coisa extraordinária na Inglaterra, na política inglesa, que é o quê? O fim da monarquia. A Inglaterra ela deixa de ser um país monarca, olha só, incrível, né? Porque quando nós paramos para pensar hoje
em um símbolo, se alguém me perguntar qual é o símbolo da monarquia no mundo hoje, eu diria Inglaterra, sem sombra de dúvidas. Mas teve um momento na história da Inglaterra que eles acabaram com a monarquia. Eles deixaram de ser um país monarca. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre a República Puritana. A República Puritana, primeira coisa, né? Vamos pensar o que é república. Então, república, a palavra república vem de res, que é coisa, e pública, que é do povo, né? Das pessoas como um todo. Então, quando se fala em república, isso vem lá da Grécia Antiga. Platão já pensava nessa questão da república, onde todos deveriam ter acesso principalmente às questões políticas. A Inglaterra ela embarca nessa após essa monarquia que não deu muito certo. E aí o que vai acontecer? O Oliver Cromwell, então ele vai dominar, ele vai comandar esse momento de republicano lá da Inglaterra. Ele vai tomar algumas decisões que a burguesia vai gostar. Uma delas são os atos de navegação, por exemplo. Esses atos de navegação vai fazer com que a burguesia fique muito contente. Por quê? Porque, de certa forma, ele vai fazer com que só navios ingleses possam trafegar ali pelos mares em volta ali de toda a ilha, né? Se você pegar a Inglaterra, o Reino Unido ali como um todo, ele é uma ilha. Então, somente navios ingleses poderiam chegar e sair dali. Não poderia navios de outros países chegar até a Inglaterra. Isso é um ponto positivo, porque primeiro que eles vão ter que investir em navios, em portos. Isso vai fazer com que gere empregos, e os burgueses o que eles mais querem é isso, é trabalho, é emprego, é gerar dinheiro, gerar renda. Isso vai fazer com que os burgueses gostem das ideias do Cromwell e vai manter ele no poder mais tempo. Oliver Cromwell, só uma curiosidade, até hoje ele é uma figura importante da Inglaterra. Alguns olham para o Oliver Cromwell como um salvador, outros olham para o Oliver Cromwell como um usurpador, né? Então, há quem ache o Oliver Cromwell um cara muito importante, outros que não. Isso eu diria que é muito comum, né, para líderes no mundo inteiro. Aqueles que fazem algo pelo país, sempre vai ter aquelas pessoas que odeiam e aquelas pessoas que amam esse líder. Bom, e aí o que vai acontecer? O Oliver Cromwell vai morrer, né, como é normal. O filho dele vai assumir o poder, não vai se manter durante muito tempo, e por incrível que pareça, quem vai voltar ao poder lá na Inglaterra são os Stuarts. Então, bom, agora na terceira e última parte aqui do nosso vídeo, a gente vai falar um pouco sobre a monarquia constitucional da Inglaterra. Então, essa monarquia constitucional ela vai chegar a partir de uma revolução, né? Talvez a última das revoluções aí entre república, monarquia. Por quê? Porque nós tivemos lá o governo de Jaime II, que tentou novamente fazer da Inglaterra uma monarquia absolutista, mas vai ser destituído pelo parlamento. Então o parlamento vai acabar tirando Jaime II. Jaime II é obrigado a fugir para a França, desculpa, e quem vai assumir o seu lugar vai ser um cara chamado Guilherme de Orange. O Guilherme, ele é genro do Jaime II, para vocês verem, né, como a família, nesse caso aí, foi extremamente importante, né? Bom, sendo genro, ele assume o poder da Inglaterra, enquanto Jaime II foge para a França. Guilherme assumiu com o aval do parlamento. O parlamento vai, claro, gostar muito do Guilherme, porque o Guilherme concorda com tudo que o parlamento exige. E esse tudo seria o quê? A princípio, uma monarquia constitucional, como é até hoje. Ou seja, o rei ele tem um poder simbólico, né? Ele não tem um poder de fato. Então, de certa forma, o que acontece?
as decisões hoje na Inglaterra, e a partir dessa Revolução Gloriosa, e a partir da tomada do poder por Guilherme de Orange, as decisões elas são tomadas em conjunto entre os parlamentares e o primeiro-ministro, que faz parte do parlamento. O rei, ele tem, de certa forma, aí, simplesmente uma cadeira cativa, né, eterna, lá no trono. É uma questão tradicional, tem muita gente que gosta muito disso lá na Inglaterra, tem pessoas que acham isso o máximo, ou seja, ter rei, ter rainha, né? Mas grande parte da população não, acredita que seria até melhor que não houvesse, porque isso traz muitos gastos. Mas é uma questão tradicional e nós sabemos que a Inglaterra, nesse sentido, ela leva muito a sério essa questão tradicional. Bom, essa monarquia constitucional, ela vai ter alguns pontos fundamentais, que nós vamos dizer que a lei está acima do rei nessa monarquia, e para vocês verem isso com mais clareza, é importante que vocês olhem lá na página 158, vai ter todos os pontos que são que vão mostrar isso, né, a lei acima do rei, e é extremamente importante que vocês estudem, vejam aí todos esses pontos, verifiquem na apostila, façam os exercícios, beleza? Foi um prazer fazer esse vídeo aqui com vocês, um abraço, até mais.